E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo ou quiserem que eu faça um exercício, entre em contato comigo através do Instagram ou dos comentários aqui embaixo, tá certo? Agora, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de escoamento permanente uniforme, ou seja, EPU, e vamos iniciar um novo tópico que são as seções especiais, ou seja, são seções com formatos não convencionais, ok? Então trabalhamos com seção trapezoidal, circular, agora vamos para as seções especiais. Ainda existem seções mistas, mas não muda a forma de fazer, tá certo? Então, as seções especiais são aquelas, novamente, que eu falei, cujo formato é não convencional. Então, elas têm formatos diferentes e são utilizadas normalmente em sistemas de esgotamento sanitário de médio e grande porte, como interceptores e emissários de esgoto. Então, elas não têm aqueles formatos circulares, trapezoidais. Elas têm um formato talvez mais ovalar, não regular, como nessa figura, e esses formatos servem principalmente para evitar o depósito de sedimentos no fundo e por facilidades estruturais. Então, alguns projetos, alguns projetantes utilizam esses formatos por esses motivos, tá certo? Isso é importante vocês terem esses conhecimentos. Para o cálculo dessas seções, nós utilizamos ábacos especiais, que são calculados a partir de cada uma dessas seções. Então, nós utilizamos 4. A seção oval normal invertido, então é como se fosse o formato de um ovo, não é um oval regular. Nós temos a seção capacete, o arco de círculo alto, então a gente tem um arco aqui e aqui um círculo, um arco de círculo baixo aqui. Então nós temos essas 4 principais seções, ok? Cada uma dessas seções, da mesma forma que na seção circular, elas têm um ábaco que relaciona a vazão e vazão sobre vazão plena pelo enchimento do canal. Ok? Da mesma forma que a velocidade plena. O enchimento do canal representa a relação entre o nível d'água e a altura máxima da seção, Hzinho sobre H, ok? E o, abre aspas, diâmetro, que a gente chama de D, representa apenas a maior distância horizontal. Não é o diâmetro propriamente dito, porque não se trata de um círculo. Tá, professor, como nós resolvemos essas questões? Claro que o fazedor de questões pode acabar sendo mais criativo, mas basicamente, se vocês observarem bem esse ábaco, o que acontece? Se nós tivermos a altura máxima, nós conseguimos a largura, que é o diâmetro aqui, abre aspas. E tendo ou o diâmetro ou a altura máxima, nós conseguimos as características da seção plena, que é a área plena, perímetro pleno e raio hidráulico pleno, ok? Então, o primeiro passo é, tendo o diâmetro ou a altura máxima, nós calcularmos as características geométricas da seção plena. Nós deixamos tudo calculado para servir de base para os cálculos hidráulicos futuros, ok? Então a gente calcula tudo para as seções plenas. Em seguida, com a fórmula de Manningham, temos o raio hidráulico, vamos ter provavelmente o coeficiente de rugosidade, a declividade, a gente consegue a velocidade plena, ou seja, a velocidade caso a seção estivesse cheia. Com a velocidade plena e a área plena, nós conseguimos a vazão da seção plena, tudo bem? Então a gente consegue as características hidráulicas da seção plena, que é a velocidade de vazão. E por fim, tendo o enchimento, que é a relação Hzinho sobre Hzão, ou nível d'água sobre a altura máxima, a gente consegue, através do ábaco, encontrar a relação Q sobre QP e V sobre VP. Como a gente já tem as características hidráulicas, ou seja, a velocidade plena e a vazão plena, tendo essas relações, a gente consegue achar a velocidade real e a vazão real, ok? Então, geralmente são esses procedimentos. Talvez vocês tenham que fazer um caminho ou outro, mas normalmente é isso. Achem as características geométricas da seção plena, aplique a fórmula de Manningham para calcular as características hidráulicas e com o ábaco vocês conseguem as características reais. Agora vamos para o primeiro exemplo prático. Um canal revestido por concreto em condições regulares, em formato de capacete, com D igual a 2 metros, ou seja, a distância horizontal máxima é 2 metros, e declividade 0,1%, é utilizado como galeria de águas pluviais, então eles também podem ser usados como galerias. Sabendo que o nível da água é 60% da altura interna da seção, ou seja, Hzinho é 0,60H, ou seja, Hzinho sobre Hzão é 0,60,
determine o nível d'água e a vazão que atravessa a galeria e a velocidade média da seção, ok? Então tá, nós temos uma seção capacete com várias características aqui e nós precisamos determinar o nível d'água, a vazão e a velocidade, tá certo? Então o que acontece? Primeiramente ele pede o nível d'água. Já temos o diâmetro, ou seja, abre aspas, nós já temos o Dzão, que é a distância horizontal. Com o Dzão nós conseguimos a altura interna da seção. Então vamos começar por isso. Então o cálculo do nível d'água da seção. Primeiramente eu vou calcular a altura interna da seção. Hzão igual a 1,13 vezes D. Então Hzão igual a 1,13 vezes 2, ou seja, a altura interna da seção é 2,26 metros. Tudo bem? O que nós sabemos? Nós sabemos que o nível d'água pela altura interna é 0,60. Então eu vou calcular o nível d'água da seção a partir desses dados. Então o nível d'água da seção, Hzinho sobre Hzão igual a 0,60. O Hzinho sobre 2,26 igual a 0,60. Então o nível d'água é 1,36 metros. Tá legal? Próximo passo é, nós temos o Dzão, então vamos conseguir calcular as características geométricas da seção plena, tá certo? Tá, professor, qual fórmula que eu vou usar? A de cá ou a de cá? Então, esses valores aqui já estão arredondados. Então, o exercício deu o diâmetro e a gente calculou a altura interna a partir do diâmetro. Eu sempre sugiro vocês pegar a fórmula que relaciona com o que o exercício deu. Porque se a gente calcular a partir da altura interna, a gente vai ter um arredondamento em cima de um arredondamento. Então vai acabar se distanciando da realidade, tá certo? Então vamos usar essas fórmulas em relação ao Dzão. Então a área molhada plena, que é a primeira, que é 0,847 vezes d ao quadrado, ou seja, a área molhada plena é 3,39 metros quadrados. Isso significa que essa seção plena ocupa uma área de 3,39 metros quadrados. Depois eu vou calcular o raio hidráulico pleno, porque o perímetro pleno não é necessário. Então é 0,246D, que é 0,492 metros, tá certo? Fechou, temos a área molhada plena e o raio hidráulico pleno. Vou deixar esses valores salvos aqui. Com as características geométricas definidas, nós podemos calcular a velocidade plena. Então, primeiro eu vou determinar o coeficiente de rugosidade. Para o cálculo da velocidade plena, nós precisamos da declividade, temos, do raio hidráulico pleno, temos, e do coeficiente de rugosidade de Meininger. Não temos, mas podemos calcular. Qual o coeficiente de rugosidade de Meininger? É dito que é um canal revestido por concreto em condições regulares. Ou seja, se a gente pegar a tabela, nós vamos procurar um canal revestido por concreto em condições regulares, cujo coeficiente de rugosidade de Meininger, o N, o número de Meininger, é 0,016. Ok? Tudo certo? Então a gente já tem o coeficiente de rugosidade de Meininger, nós podemos obter a velocidade. Então a velocidade plena é 1 sobre n vezes raio hidráulico pleno vezes raiz desse zero. A velocidade plena é 1 sobre 0,016 vezes 0,492 vezes raiz de 0,1%, que dá 1,23 metros por segundo. Tá certo? A vazão plena, a gente utiliza a equação da continuidade. Então vazão é velocidade vezes a área. Então a vazão da seção plena é 1,23 vezes 3,89, que dá 4,17 metros cúbicos por segundo. Ou seja, a gente tem as características hidráulicas da seção plena. Vou deixar esses dois valores salvos aqui. Nós temos a relação de enchimento e nós temos as características hidráulicas da seção plena. Então nós conseguimos as características hidráulicas reais da galeria. Nós temos que, então, aplicar o nosso ábaco. Vou deixar o ábaco bem grande para minimizar erros. Nós sabemos que Hzinho sobre Hzão é igual a 0,60. Então vamos começar primeiro pela vazão. Então é 0,60, vai até o ábaco. A gente tem que a nossa relação entre vazão e vazão plena é 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Ok? Como a gente já tem a vazão plena, nós temos que a vazão real vai ser de 3,34 metros cúbicos por segundo. Tá certo? Vou deixar esse valor salvo aqui. Agora vamos calcular a velocidade plena. Nós sabemos que a relação de enchimento é 0,60. Então, com isso, a nossa V sobre Vp é 1,1. Ok? Então, nós temos que a velocidade sobre a velocidade plena é igual a 1,1, ou seja, a velocidade é 1,35 metros por segundo. Tá certo? Então tá, gente. É basicamente isso. Na próxima aula eu vou fazer mais um exercício com algumas questões diferentes para exercitar. Tá certo?
Então se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!